Senhora Presidente, ilustres membros do Tribunal, é uma honra comparecer novamente diante de vós em nome do Estado de Israel. O Estado de Israel está singularmente consciente da razão pela qual a Convenção sobre o Genocídio que foi invocada nestes processos foi adotada, gravada na nossa memória coletiva. O assassinato sistemático de 6 milhões de judeus como parte de um programa premeditado e hediondo para sua aniquilação total. Dada a história do povo judeu e os seus textos fundamentais, não é surpreendente que Israel tenha sido um dos primeiros estados a ratificar a Convenção do Genocídio, sem reservas, e a incorporar as suas disposições em sua legislação interna. Para alguns, a promessa de nunca mais para todos os povos é um slogan para Israel. É a maior obrigação moral. Rafael Lim, um judeu polonês que testemunhou os horrores indescritíveis do Holocausto, é acreditado por cunhar o termo genocídio. Ele ajudou o mundo a reconhecer que o léxico jurídico existente era simplesmente inadequado para captar o mal devastador que o Holocausto nazista desencadeou. O requerente procurou agora invocar este termo no contexto da conduta de Israel, numa guerra que não começou e não queria uma guerra, em que Israel está a defender-se contra o Hamas, a Jihad Islâmica Palestiniana e outras organizações terroristas cuja brutalidade não conhece limites. O sofrimento dos civis nessa guerra, como em todas as guerras, é trágico. É de partir o coração. A dura realidade das atuais hostilidades torna-se especialmente angustiante para os civis dada a estratégia repreensível do Hamas de procurar maximizar os danos civis a israelitas e palestinianos, ao mesmo tempo que Israel se procura minimizá-los. Mas como este tribunal já deixou claro, a Convenção do Genocídio não foi concebida para abordar o impacto brutal das hostilidades intensas sobre a população civil. Mesmo quando o uso da força levanta questões muito sérias de direito internacional, envolve um enorme sofrimento e perda contínua de vidas. A Convenção foi criada para abordar um crime malévolo da mais excepcional gravidade que vimos numa época em que as palavras são baratas, na era das redes sociais e política de identidade. A tentação de usar o termo mais ultrajante para difamar e demonizar tornou-se para muitos irresistível. Mas se há um lugar onde a palavra ainda deveria importar, onde a verdade ainda deveria importar, é certamente um tribunal que o requerente lamentavelmente colocou perante o tribunal. Apresenta um quadro factual e jurídico profundamente distorcido. A totalidade do seu caso depende de uma descrição deliberadamente curada, descontextualizada e manipuladora da realidade das hostilidades atuais. A África do Sul pretende vir a este tribunal na elevada posição de guardião do interesse da humanidade. Mas ao deslegitimar a existência de 75 de Israel em sua apresentação de abertura ontem, que o amplo compromisso com a humanidade soou vazio. E em sua ampla descrição contractual do conflito palestino-israelense, parecia apagar tanto a história da história judaica quanto qualquer agência ou responsabilidade palestina. Na verdade, a deslegitimação de Israel, desde a sua própria estabelecimento em 1948, nas alegações do requerente, parecia pouco distinguível da retórica rejeicionista do próprio Hamas. É surpreendente, portanto, que nas declarações do requerente, tanto a responsabilidade do Hamas pela situação em Gaza, como a própria humanidade das suas vítimas israelitas, sejam removidas da
vista da tentativa de transformar o termo em arma, o genocídio contra Israel, no contexto atual, faz mais do que contar ao tribunal uma história grosseiramente distorcida e faz mais do que esvaziar a palavra da sua força única e significado especial. Subverte o objeto e o propósito da própria convenção, com ramificações para todos os estados, que defender contra aqueles que demonstram total desdém pela vida e pela lei. Senhora Presidente, membros do Tribunal, no sábado, 7 de outubro, um feriado religioso judaico, milhares de Hamas e outros militantes invadiram o território soberano israelense por mar, terra e ar, invadindo mais de 20 bases de comunidades israelenses. E a visão de um festival de música, o que ocorreu sob a cobertura de milhares de foguetes disparados indiscriminadamente contra Israel, foi um massacre, mutilação, estupro e sequestro de tantos cidadãos quanto os terroristas puderam encontrar, antes que as forças de Israel os repelissem. Exibindo abertamente euforia, eles torturaram crianças na frente dos pais e pais na frente de crianças. Queimaram pessoas vivas, incluindo crianças, e estruparam e mutilaram sistematicamente dezenas de mulheres, homens e crianças. Ao todo, cerca de 12.200 pessoas foram massacradas naquele dia, mais de 5.500 mutiladas e cerca de 240 reféns sequestrados, incluindo crianças, famílias inteiras, pessoas com deficiência e sobreviventes do Holocausto, alguns dos quais foram executados desde então, muitos dos quais foram torturados, abusados sexualmente e morreram de fome no cativeiro. Representantes das famílias dos reféns estão hoje nesse tribunal. Reconhecemos a sua presença e o seu sofrimento sem limites. Sabemos da brutalidade do 7 de outubro. Não apenas pelos testemunhos angustiantes dos sobreviventes, a prova inequívoca de carnificina e sadismo deixada para trás e as evidências foram obtidas no local. Sabemos disso porque eles filmaram e transmitiram orgulhosamente sua barbárie. Os eventos daquele dia são praticamente ignorados nas petições dos requerentes, mas estamos obrigados a partilhar com o tribunal uma facção do seu horror, o maior assassinato em massa calculado de judeus, num único dia, desde o Holocausto. Não fazemos porque estes atos, por mais sádicos e sistemáticos que sejam, libertam Israel das suas obrigações de defender a lei, enquanto defende os seus cidadãos e território, que é inquestionável. Fazemos isso porque é impossível compreender o conflito armado em Gaza sem avaliar a natureza da ameaça que Israel enfrenta e a brutalidade e ilegalidade das Forças Armadas que o confrontam no volume de materiais submetidos. Aos membros do tribunal foi concedido acesso a uma parte das imagens brutas para exibição separada, mas eu sou obrigado a apresentar ao tribunal hoje um pequeno fragmento das cenas de crueldade insondável que ocorreram em centenas de locais naquele dia horrível. O fazendeiro de trigo e sua esposa, Tamar, uma ativista pelos direitos das mulheres, viviam em um kibbutz perto de Oz quando o lançamento de foguete começou. Eles se esconderam na sala segura com seu filho de 4 anos, On, e seus gêmeos Arbel e Shakar, de 6 anos. Durante sua fúria, militantes do Hamas atearam fogo em sua casa. Johnny mandou uma mensagem para sua irmã, Henny: eles estão aqui, estão nos queimando, estavam sufocando. Toda a família foi queimada, viva, até as cinzas, tornando a identificação do DNA especialmente difícil. Um sobrevivente do massacre do Festival de Música Nova testemunhou à polícia testemunhar um militante do Hamas estuprou brutalmente uma jovem enquanto outro militante cortou seu seio e brincou com ele. Um segundo. Militante estuprou novamente, atirando em sua cabeça enquanto ainda estava dentro
dela em um vídeo gravado por um sistema de vigilância residencial, em que o militante do Hamas joga uma granada. Um quarto seguro onde um pai e seus 2 filhos correram para se esconder. O pai é morto e os 2 filhos estão feridos e sangrando, enquanto o militante os puxa para a sala de estar. Uma criança pode ser ouvida gritando para seu irmão: "Por que estou vivo? Eu posso, não vejo nada. Eles vão nos matar." O militante casualmente abre a geladeira, pega uma garrafa e bebe. Então há essa gravação do kibbutz.